Boa noite, pessoal. Seguimos aí para nossa partida do dia, né? Partida de 30 minutos hoje, né? Seguimos aí com nossa. Não pode começar por causa da internet. Aqui eu vou. Tá, então aqui, partida de meia hora normalmente. Jogador Vassili 300 de 1406 da Grécia. Então aqui começamos com o peão do rei, peão do rei. Ele foi para a abertura do bispo. Aqui normalmente eu jogo o cavalo C6. Já tá no automático, né? Então, e ele quer rapidamente vir pelo centro, né? Jogou C3 para depois jogar D4. E aí jogou C3 para depois jogar D4. Aqui eu tinha a proposta de jogar. Aqui eu vou fazer o seguinte, vou jogar esse bispo aqui. Ah, mas ele avança mesmo assim. Aqui ele pode avançar. Se eu capturar ele, ele faz aquele lance lá. Não. Aqui eu jogo aqui. Expulsando essa dama dele, né? E mais uma vez. Cavalo. Cavalo F6. A ideia é na próxima fazer o rock. Ah, é minha vez, né, de jogar. Ele jogou aqui. Não sei se nem percebi que ele tinha jogado. Nem percebi que ele tinha jogado. Ali ele tá quase numa Gioco pianíssima, né? Aqui eu sei que a ideia dele é jogar esse bispo aqui em G5. Ele quer jogar esse bispo em G5. Então, como é que a gente vai fazer? Eu não vou mexer com esse cavalo de novo, né? Não pretendo. Se eu avançasse peão, ele me captura. Não, não posso avançar o peão. Não devo, né, avançar o peão. Aqui eu vou fazer o rock, deixar ele vir com o bispo mesmo. Vou jogar o rei em G7. Quando ele vier com o bispo. Ou retorno com o bispo para E7, né? Faço uma exceção aí. Bispo E7. Posso fazer essa exceção, jogar bispo E7. Ou rei G7 ou bispo E7. Não, vou dar uma segurada nesse bispo aí. Jogar rei G7. Ele não tá tão ameaçador assim não. Tá ameaçando, mas agora eu pretendo jogar D6 para depois jogar bispo G4, né? Ganhar um tempo na dama dele. Pelo menos essa é a minha ideia no momento.
É, pessoal, acabei não cumprindo a minha meta, né? Já estamos chegando aí no final do mês. É... Eita, rapaz. Essa daí foi boa. Essa foi boa. Aqui ele quer jogar essa dama aqui, me dá um cheque. Daí eu vou descer com o rei. Onde mais que ele vai me ameaçar? Capturar o cavalo? Será que ele tá preparado para essa agressividade toda? Vamos lá, vou deixar ver, vou arriscar um pouco, né? Ele vai jogar a dama H6, mas eu não tô vendo. Hum, não, ele vai jogar bispo H6. Me dá um cheque. Isso. Deu um cheque, eu vou descer. E aí ele não pode capturar a torre que o bispo tá ameaçando a dama lá. Bispo ameaçando dama H3. Então as torres se salvam. Ok, aqui eu vou salvar a torre, né? Torre é 8. E um próximo lance bom é jogar cavalo G4. Cavalo G4. Eu ameaço a casa de F2, ameaço o bispo dele. E ofereço a troca das damas, né? Acredito que seja um lance bom. Não, ele jogou o bispo. Então, bispo captura cavalo. Dama captura. Aqui eu vou jogar o rei de novo, G7. Rei G7. De novo ele deu cheque. E agora eu retorno com o rei. Tem um lance aqui que é bispo captura, rei captura bispo. Cheque. Aí ele pega minha dama. Não, ele tem que sair do cheque. Eu pego a dama dele. Ele me pega com cavalo. Ou não, ele pega minha dama. Eu sacrifico o bispo, né? Peão por bispo. Depois pega a dama. Quando ele pegar minha dama com o bispo dele, eu recupero o bispo.
Mas é que ele jogou esse peão justamente para não ter que fazer isso. Para eu não fazer isso, né? Então, tá complicadinho esse jogo. Ele quer vir com cavalo, com certeza. Aqui eu vou fazer o seguinte. Vou tentar trocar esse cavalo por esse bispo. Ele veio com um ataque muito forte em cima do meu rei, né? Mas, ao que tudo indica, ele tá improvisando aí. Ele não estava muito preparado para isso, né? Não parece ser um jogador que estava muito preparado para isso. O meu plano aqui agora é ir pro contra-jogo. Aqui eu vou trocar o cavalo pelo bispo mesmo. Beleza. E vou desenvolver esse bispo aqui, né? A ideia é desenvolver esse bispo. Ele tá vindo com o cavalo. Aqui eu posso avançar esse peão, ele me captura com o peão, eu capturo com o bispo, né? Atacamos mais uma casa fraca dele. Com a ideia de se ele me capturar com o peão, eu capturo com o bispo, ameaçando G2, né? Casa de G2. Não capturou, mas o que eu faço é o seguinte: capturo, aí ele pode me capturar aqui. Se ele me capturar aqui, eu vou capturo de novo. Não, capturar ele não seria uma boa ideia. Não seria mesmo. Capturo. Aí ele me captura com o cavalo, ameaçando aqui o meu cavalo. Não seria uma boa ideia, não. O que eu posso fazer aqui, ó? De contra-jogo eu visualizo isso. Recuo um pouco o bispo, mas aí vou expulsar a dama dele daí. Beleza? Agora venho de novo com o rei. Acabei entregando um peão aqui pra ele, né? Ele vai ficar com uma pequena vantagem aqui, ó. Vai capturar é 5.
Foi o que eu pensei. Foi o que eu pensei. Certo. Se eu capturo, ele me captura com o cavalo. Eu posso simplesmente jogar aqui com o bispo. Bispo D6. Hum, mais uma peça pra ameaçar meu cavalo, cara. Vamos lá então. Recuar com o bispo. H5 não é uma má ideia nesse caso aí. H5 eu ou obrigo ele a tomar uma decisão em cima do meu cavalo ou expulsar esse cavalo daí. Poderia ter capturado, cara, o cavalo. Aqui, ó, capturava o cavalo. Aí ele me capturava com o peão, aí ficava ruim. Ia ficar péssimo. Aqui o que, é que eu posso fazer, ó? Cavalo captura cavalo. E aqui o bispo. Se bispo captura bispo, ó, cavalo. Deu cheque. Ai, ai. Vamos lá então. Então, bispo captura, bispo captura. Ou cavalo captura, bispo captura, não sei. Qual a ideia dele? Posso capturar, ele me capturar, mas aí fica ruim. Não é o caso capturar. Não é. Capturo, captura. Não, capturo. Se ele captura com peão, capturo com cavalo. Ele dá um mate aqui. Certo. Esse jogo tá muito complicado. Tá muito complicado. O que que ele quer, o que que ele pode fazer, cara?
Que eu vou tirar esse cavalo daí. Não vou capturar esse cavalo. Não seria bom pra mim. Ele pode me dar um cheque. Eu capturo com o cavalo. Não seria bom pra mim capturar esse cavalo. Ele pode me dar um cheque com o cavalo. Daí eu capturo. Tem um cheque com cavalo, eu capturo. Se ele me captura com bispo, eu capturo com cavalo. Se ele me captura com peão, eu capturo com a dama. Se ele não me captura, eu já capturo o bispo dele ali. Também tá muito fácil dele errar, né? Ele tem que tomar uma decisão agora. Ele me der um cheque, eu capturo, ele me captura, eu capturo, é só ganhando. Se ele me der um cheque aqui... Então, se ele capturar meu bispo... Daí eu capturo com a dama. Ou com a torre. Não, melhor com a dama. É, melhor com a dama mesmo. Enquanto isso, o tempo dele vai passando. Então, pra mim é bom. Hum. Nem tudo saiu perfeito, não. Capturo. Ele me captura com cavalo, eu me lasco. Posso fazer o seguinte aqui. Se eu jogar com o bispo aqui, ele vai tirar a dama. Caralho, tá complicadíssimo. Se eu avançar o peão... Avança o peão. Expulsando aquele cavalo. Eu avanço o peão aqui, né? Se ele me captura com o peão, eu capturo com o bispo. Ele captura meu bispo. É isso aqui. Acho que é isso aí. Peão captura. Bispo captura. Se bispo captura, cavalo captura. Se cavalo captura, dama captura. E eu tenho a possibilidade de jogar torre F8 ainda. É basicamente isso aí. Ok. O que é melhor? Acho que é com bispo. Melhor com bispo. E aí eu posso jogar agora dama E7. Olha aqui, tem um lance que é com cheque descoberto, pegando aquele cavalo. Rapaz. Tem um lance aí que eu dou um cheque descoberto nele. Bispo captura cavalo G4. Dou um cheque descoberto com a torre. Ele tem que se proteger colocando alguma peça na frente. Daí eu pego o outro cavalo dele. A não ser que ele faça o roque.
Mas aí se ele fizer o roque eu já posso pegar o cavalo também, então dá certo. Eu acho que esse jogo tá virando aí. Ele tá com um peão a mais, tá ameaçando minha ala do rei ali, mas não tá muito claro pra ele aí o que ele tem que fazer, né? Ok. Aqui, ó. Seguinte. Ele pegou meu bispo. Vou dar o cheque descoberto. Com a torre, né? E na próxima eu já pego o bispo dele. Então aqui já pego o bispo dele, né? Antes que ele me dê um mate. Pego com o cavalo ou com a dama? Com o cavalo ou com a dama? O que é melhor? Com o cavalo, porque eu protejo a casa de H7 quando ele capturar aqui com a torre. Então é isso. Capturo. Ok. E aqui para reforçar mais ainda, ele vai querer avançar o peão, né? Ele vai querer avançar o peão. Mas posso ameaçar. Sem dúvidas, torre E7 é o melhor lance. Daí eu protejo a casa de H7. Ele tá com um peão a mais, mas tá com um peão dobrado. Dois peões dobrados, né? Então tá de boa ainda. E se ele avançar o peão, eu jogo cavalo G4. Ameaçando a dama dele. Daí ele não vai poder sair. Não vai botar H6. Ou não. Tem um lance melhor. Dama, cavalo H4. Cavalo H5. Vamos supor. Aí ele avança o peão. Beleza. Aí ele pode avançar o peão aqui. Eu jogo cavalo. É, acho que dá certo. É isso aqui, ó. Ele vai avançar o peão prematuramente, né? E eu vou jogar cavalo. Cavalo F5. Cavalo F4, né? Quis trocar a torre pelo cavalo. Beleza. E agora vamos trocar essa dama aí. Vamos buscar a troca das damas.
Se ele não quiser trocar as damas, próximo lance bom aqui é jogar dama G6. Beleza, aqui é dama G6. Dama G6. Certo. Aqui eu tô ameaçando. Tô ameaçando dar um cheque aqui, capturando o peão D3, né? E quero colocar a torre em E8, colocar o canhão aqui, né? Quase um canhão de Alekhine, como era chamado. Eu sei que o nome não é canhão de Alekhine, é só duas torres aqui na mesma coluna. Ali ele protegeu. Como é que eu posso fazer aqui? Vou jogar outra torre aqui, conforme eu disse que ia fazer. Rei G7 talvez, para depois jogar H6. É uma opção. A desvantagem material já recuperei, mas posicional tá meio estranho, né? Ele tem um cavalo em uma torre, eu tenho duas torres. Se ele avançar o peão para D4, eu jogo torre E4, ameaçando a dama dele, ganhando mais um tempo. Se ele pode jogar C4. Se ele jogar C4, o que eu faço? Capturo? É o caso capturar? Ou não? É o caso, capturo. Ele vai desdobrar o peão. Ele vai desdobrar o peão. Ou posso fazer o seguinte. Posso jogar facilmente dama E6, ameaçando checkmate. Não, ameaçando checkmate não. Não ameaça checkmate. Pior que não ameaça. Tenho que ver o que ele vai jogar pra decidir, né? O que eu vou fazer. Provavelmente C4. C4 seria uma boa opção. Seria um lance que eu faria. C4. Pera, se eu jogar dama E6, aí eu ameaço sim o checkmate. Porque eu posso dar um check em E2, né? Ele joga C4, eu jogo dama E6. Dou cheque, ele mexe o rei. Captura a torre, cheque de novo. Não seria checkmate, mas já ia debilitar muito o jogo dele.
E o tempo dele tá passando de um jeito que parece que ele abandonou já o jogo. Ele tá pensando demais já. Fazendo uma revisão aqui, ó. Quando ele jogar, ele jogou o peão do rei, eu joguei o peão do rei. Foi a abertura do bispo, cavalo C6, já tá na massa do sangue. Aí é estranho, né? Esse C3 eu tenho que aprender como é que eu jogo com esse C3. Esse bispo aqui foi uma jogada até errada minha. Se ele tivesse jogado D4, eu tivesse capturado o peão dele, ele podia fazer aquele lance lá da armadilha da abertura do bispo, né? É um gambito. Mas aí veio com a dama, voltou. Meu lance aqui foi jogar cavalo G6. Pensei em colocar a dama, mas joguei o cavalo mesmo. Ele avançou. Ameaçando jogar, cravar o cavalo. Eu deixei ele cravar esse cavalo, né? Jogou bispo G5. Joguei H7. Se ele quisesse trocar o cavalo pelo bispo, ficava equilibrado, né? Materialmente. Daí veio com a dama em H3. E aí eu ganhei esse tempo com a dama. Ameaçando com o bispo. Me deu um cheque. Voltei com o rei, mas ele não ia capturar minha torre, sendo que a dama dele estava ameaçada com o bispo, né? Mexeu com a dama, salvei a torre. Voltei com o rei para G7. Deu outro cheque, joguei rei G8. E aí começou a vir com os peões. Aí eu joguei aquele cavalo ali para trocar com aquele bispo, né? Faz parte aí da teoria do jogo de xadrez, o cara trocar um cavalo por um bispo. Que aí eu acabei com parte de bispos dele. Então, desenvolvi meu bispo, ele começou a vir rapidamente com os cavalos, né? Tirou a dama quando eu botei o bispo em F8. Então, esse lance aqui que foi o erro. Eu voltei, ele foi, eu joguei esse rei aqui. Tá, mas... Ah, desistiu. Beleza, partida abandonada. Beleza, beleza. Vou fazer aqui uma revisão dessa partida. Ver o que é que o algoritmo do chess.com ele fala sobre os... Ele mostra, né, sobre os erros aqui. Precisão. Minha precisão foi de 72,5. Precisão razoável, né? Tive 2 chances perdidas aí no jogo. 4 erros, 3 imprecisões. Pelo menos não cometi nenhuma gafe, né? Mas seguimos aqui. Isso que foi um lance excelente, né? Esse bispo aí, não sei porquê. Lance bom, lance bom. O que ele recomenda no lugar desse lance? Com a dama. Tá, beleza. Voltou, aqui diz que o melhor lance é esse cavalo mesmo, então eu joguei certo. Lance bom, o que ele recomenda no lugar desse roque? Voltar com o bispo. Tá. Jogou com o bispo aí. Melhor lance, realmente foi com o rei. E aqui diz que eu errei. Qual seria o melhor lance? Voltar com o rei. Tá. E aí... voltou. Qual seria o melhor lance? Jogar com cavalo. É, realmente. Realmente. É. Aqui eu já vi o suficiente. Vou só passar aqui pra ver se teve mais alguma coisa. É, foi isso aí. Então é isso aí, valeu. Vamos ver aqui se a gente joga outra partida.